né? Então, eu peguei a de 2020 para a gente analisar. Chegamos até a questão, se eu não me engano, a questão 4 ou 5. Acho que sim, só olhando aqui para a gente relembrar. E aí a gente vai dar cabo aí das outras questões e depois, no finalzinho, eu trabalhar um outro assunto que eu quero muito falar com vocês. Se vocês quiserem também, no final da aula, falar sobre algum livro, né, que vocês tenham, ou estejam lendo, ou pretendam ler, pode falar, tá? E aí a gente discute aí. Boa tarde, Igor. Então, deixa eu colocar aqui. Ver se eu acho aqui esse material. Tá dando para todo mundo? Estou conseguindo espelhar aí para todos vocês? Está todo mundo visualizando? Pessoal, vamos lá? Está todo mundo conseguindo entender bem aí? Visualizar? Sim, professora. O arquivo? Então tá. Então, olha, quem estava presente à aula passada viu que a gente trabalhou a questão 1, 2, 3, se eu não me engano, a 4, e paramos aqui. Falamos até a questão, discutimos até aqui, né? Ali existíamos tão sós que nem doença sofríamos. Então, a gente falou da questão da relação entre orações, que é a relação de causa e consequência. Falamos também da consecutiva, né? Porque são conjunções aqui que exprimem a ideia de consequência, mas para que haja uma consequência tem que ter havido uma causa, né? E vice-versa. E aí a gente vai agora para a questão número 5, né? Que antes de passar para essa questão, tem um textinho aqui, bacana aqui. Então, vamos lá? Meu pai, Silvestre Vitalício. E foi assim que começaram as primeiras lições. Uns aprendem por cartilhas, em salas de aula. Eu me iniciei soletrando receitas de guerra. A minha primeira escola era um paiol. As aulas ocorriam na penumbra do armazém, nos longos períodos em que Zacaria estava ausente, aos tiros pelo mato. Na seguinte visita de aproximado, Tunzi roubou-lhe o lápis que ele usava para anotar as nossas encomendas. Cerimonioso, meu irmão rodopiou o lápis na ponta dos dedos e disse-me: esconda bem, esta é a nossa arma. E escrevo onde? Escrevo no chão? Perguntei sempre em sussurro. Que ele já tinha pensado no assunto, respondeu Tunzi. E retirou-se. Pouco depois reapareceu trazendo um baralho de cartas. Este será o seu caderno escolar. Se o velho aparece, fazemos de conta que estamos a jogar. Escrever no baralho? Há outro papel por aqui? Mas com o baralho que nós jogamos? Exatamente por isso. O pai nunca irá desconfiar. Já fazemos batota no jogo, agora faremos batota na vida. Foi dessa maneira que estreiei o meu primeiro diário. Foi também assim que ases e valetes, damas e reis, duques e manilhas passaram a partilhar os nossos segredos. Os rabiscos minúsculos encheram copas, paus, ouros e espadas. Nestes 52 quadradinhos verti uma infância de queixumes. Verti uma infância de queixumes, esperanças e confissões. No jogo com Tunzi, sempre perdi. No jogo com a escrita, perdi-me sempre. Então, gente, esse trechinho do livro, né, diz assim a questão 5. As primeiras lições de leitura e escrita de Moanito ocorrem em situações que remetem a campos semânticos, pouco usuais a esse tipo de aprendizagem, sendo um deles o do jogo. Então, você precisa identificar o outro campo semântico e justificar sua resposta com 2 passagens do texto. Então, gente, o que ele pede aqui é tão somente
situações que remetem a significados. O que está acontecendo ali? Qual é o campo semântico além do jogo, né, a que eles se referem? Você vê que eles fazem referência, falam do jogo de baralho, né? Mas existe também ali um trechinho que ele menciona um outro tipo de situação. Que bom que o barulho acabou. Ele menciona um outro tipo de situação, né? Que ele fez as primeiras lições dele. Vocês lembram? Vamos lá? Professora, Da guerra? Opa! eu coloquei receitas de guerra. Receitas de guerra. Vamos lá. E foi assim que começaram as primeiras lições. Uns aprendem por cartilhas, em salas de aula. Eu me iniciei soletrando receitas de guerra. Então é simples, né, gente? Uma pergunta muito, muito, muito simples. Tanto é que ele diz, né, que a primeira escola dele foi um paiol, né? E aí você vê que a pergunta aqui é muito simples. As primeiras lições de leitura e escrita de Monito ocorrem em situações que remetem a campos semânticos pouco usuais. Ou seja, como é que você vai iniciar a sua escrita, né, a sua leitura, o seu aprendizado num paiol em meio à guerra, né? Em meio a receitas de guerra. Então, é pouco usual esse tipo de coisa, né? Mas ali você vê que é o que acontece. Então, ele está pedindo para você identificar, que é o que vocês fizeram agora, e justificar a sua resposta com duas passagens do texto. Então, vamos lá no texto, para ver o que ele diz, novamente. E aí ele fala aqui, né? Eu me iniciei soletrando receitas de guerra. Essa é uma passagem, né, que ele mostra aí esse campo semântico muito incomum. E a outra passagem, a minha primeira escola era um paiol. E aí, gente, você vê que ali, mesmo sendo lugares incomuns para se iniciar um aprendizado, né? Ele é uma pergunta muito simples. Identifique o outro campo semântico, além daquele que ele fala, né, sobre o jogo de copa, sobre o jogo de baralhos, né, copas e valetes e tudo mais, e ele fala, né, que ele aprendeu, as primeiras lições dele de leitura foram de receitas de guerra, né, dentro de um paiol, um lugar em comum também, né. Então, quem não conseguiu aí quem já leu o texto, ótimo. Quem já leu o livro, também maravilhoso. Mas quem não, fica aí essa resposta aí, bastante simples, muito simples. Então, fica assim, ó. Ele primeiro disse, né? As primeiras lições de leitura, acho que é isso que ele fala, né? As primeiras lições, ou eu me iniciei, né? É verdade, não, é isso mesmo. Ah, sim, não. Primeiro ele pede para identificar o campo semântico, perdão, é isso aí. Então vamos lá. O campo semântico é esse aqui, né? Questões de guerra ou questões bélicas, né? Tanto faz. Então ele coloca aí, ó, esse é o primeiro campo semântico. E aí depois justificando aí com duas passagens do texto é quando ele fala, né? Eu me iniciei, deixa eu colocar aqui aspas. Eu me iniciei soletrando, soletrando receitas de guerra. E uma outra passagem, deixa eu fechar aspas aqui. A outra passagem é quando ele diz, né? A minha primeira escola
era um paiol. Um lugar em comum, né? Então, tá aí, gente. 2 passagens. Desculpa que eu não coloquei aspas. Vou colocar. Professora, Pode falar. tem comentário no chat. Ah, tá. Vou olhar, então. Peraí, só um minutinho. Deixa eu fechar aqui aspas. Vamos lá. Isso aí, Beatriz. Luísa Campo de Guerra, eu me iniciei soletrando Receitas de Guerra. Minha primeira escola era um paiol. Perfeito. Mirela, os trechos, esconda bem. Esta é a sua. Também é um outro trecho. E esta é a minha primeira escola era um paiol. Perfeito, Mirela. Ele também tem essa fala, né? Mostrando aí esse outro campo semântico, né? Rafaela, o que seria campo semântico? Isso. O campo semântico é o significado do que ele quis dizer do local, por exemplo. É como se fosse a própria interpretação do local onde eles estavam conversando, né? Então, por exemplo, se ele estava falando que a primeira lição dele, né, a primeira escola dele foi num paiol, é um campo semântico diferente do comum. Então, o campo semântico, quando a gente fala campo semântico, a gente fala de contexto, de interpretação mesmo, de sentido. Né? Qual é o significado disso? Né? Se a escola, a primeira escola dele era um paiol, por que, então, ele utiliza um campo semântico diferente do comum, né, que é a escola? Então, ele mostra ali, né, que ele iniciou soletrando receitas de guerra. Isso é um campo semântico, é um significado, é um sentido que ele deu ao aprendizado dele de outra maneira, em comum, entendeu? Então, campo semântico nada mais é do que sentido, significado, tá? É isso. Deu para entender um pouquinho, Rafaela? Tá, beleza. Então, campo semântico é o sentido, né? Por exemplo, você sabe que a escola é onde você vai aprender, você vai iniciar o seu aprendizado, ok? Mas o campo semântico dele, o sentido que ele deu ao aprendizado que ele teve, foi outro, completamente diferente, né? Que foi no paiol, né? Era um paiol, e soletrando receitas de quê? Guerra, né? Bom, então, continuando aqui. Bora lá. Então, gente, conseguiu entender aqui? Essa pergunta, essa questão 5 aqui, ela é muito, extremamente simples. Está lá bonitinho, né? Quando ele fala aí sobre as primeiras lições dele. E aí a gente vai passar agora para a questão 6, que também é extremamente simples. Extremamente simples. Não tem como errar um negócio desse aqui. Bom, tem um enunciado 1 que diz assim: e escrevo onde? E o enunciado 2 diz: há outro papel por aqui? As frases interrogativas podem ser empregadas com diversas intenções no discurso. Então, você vai explicar a intenção dos personagens, Monito e Tunzi, ao enunciar cada uma das perguntas acima. E aí, gente? O que vocês acham? Quando eles fazem essa pergunta tão simples, né? Vamos lá no texto? Vamos voltar lá ao texto. Aí ele fala aqui, né? Esconda bem, esta é a sua arma. E escrevo onde? Escrevo no chão? Perguntei sempre em sussurro. E aí depois ele diz: há outro papel por aqui? E aí, gente? A pergunta é simples. Explique a intenção dos personagens Monito e Tunzi ao enunciar cada uma das perguntas acima. O que vocês acham? Professora, Professora, tem no chat. Ah, tem no chat? Eu sempre esqueço de olhar, gente, é impressionante. Opa, peraí. Na primeira frase, a intenção de Monito foi a de fazer uma pergunta. Sim, uma pergunta simples. E Tunzi fez uma pergunta retórica para dar ênfase, né? Quando ele fala, né?
e vamos escrever, e existe papel por aqui? E há papel por aqui? É uma pergunta retórica, porque ele já sabia que não existia, né? Era um lugar em comum, um paiol. Como é que vai haver papéis, né? Bem, tanto é que ele diz, né? Vocês vão escrever aqui, no baralho. Na primeira frase temos uma dúvida, enquanto na segunda temos uma afirmação. Exatamente. É uma pergunta e uma resposta, né? Essa resposta mais no sentido de enfatizar, né? Perfeito. Maravilha, vamos voltar lá, pessoal. E aí, são frases interrogativas que podem ser empregadas com diversas intenções. Então, escrevo onde? Porque, gente, vamos imaginar, né? Se ele sabe, ele é um lugar em comum, né? Um paiol, é um lugar onde eles não têm caderno, não tem nada, não tem papel. E aí ele diz, escrevo onde? É uma pergunta simples. E depois ele diz, há outro papel por aqui, além do baralho, né? Então, são perguntas simples que exigem também respostas muito simples. Professora, Pode falar. eu coloquei a resposta assim parecida, só que eu escrevi pra caramba também. O Aí que você escreveu? eu coloquei a intenção na 1, o personagem procura uma utilidade para o lápis que ele ganhou do irmão, tendo em vista que ele não tinha papel para escrever. A Sim. intenção na 2, Nitunzi faz uma pergunta retórica, pois sabia que ele não teria outro papel no ambiente que estavam senão baralho. Tipo, eu escrevi pra caramba, mas... Não, sabe? ótimo, mas é isso. Beleza. É afirmar exatamente isso, né? Enfatizar que ele não tinha outro papel, a não ser aquele ali, né? Então, quando ele faz, há outro papel por aqui, já sabendo que não havia, né? Então, quando ele coloca aqui, né? Ele solicita uma informação e depois, né, na primeira pergunta, escrevo onde? Mas já sabendo a resposta, né? Porque a resposta dele era o quê, gente? Só tem o baralho para escrever, não há outro papel por aqui. E quando ele fala no enunciado 2, há outro papel por aqui, ele já sabia também que não havia. Né? Então, gente, são perguntas muito simples que exigem também respostas muito simples. Porém, uma resposta cabal, né? Como você colocou. Foi quem que falou? Foi o Matheus ou foi o Jean? O Gabriel Lucas. Ah, Gabriel. Então, perfeito. Resposta perfeita. Ok? Então, até aí tudo bem, né, gente? Nada demais. Pergunta simples. E aí, para as questões 7 e 8, a gente tem mais um textinho aí bacana, né? Que diz assim, ó, meu irmão Tunzi. Meu irmão Tunzi vivia um só sonho, escapar de Jerusalém. Ele conhecera o mundo, vivera na cidade, lembrava-se da nossa mãe. Tudo isso eu invejava nele. Vezes sem conta, lhe pedia que me desse notícias desse universo que eu desconhecia. E, de cada vez, ele se demorava em detalhes, cores e iluminações. Era um sonhador, né, gente? Os seus olhos brilhavam, crescidos de sonhos. Tunzi era o meu cinema. Por incrível que pareça, quem o encorajara na arte de contar histórias tinha sido nosso pai. Silvestre achava que uma boa história era uma arma mais poderosa que fuzil ou navalha. Mas isso tinha sido antes da nossa chegada a Jerusalém. Naquele tempo, ante as queixas de conflitos na escola, Silvestre incentivava Tunzi. Se te ameaçam de pancada, responde com uma história. O pai falava assim? Perguntei surpreso. Falava? E resultou? Perguntei. Fartei-me de apanhar. Sorriu, mas era um riso triste, porque a verdade é que, no presente, que história haveria para inventar? Que história pode ser criada sem lágrima, sem canto, sem livro e sem reza? Meu irmão cinzenteava-se, envelhecendo a olhos vistos. Certa vez, ele se lamentou de modo estranho. Neste mundo, desculpa, existem os vivos e os mortos. Existimos nós, os que não temos viagem. Tunzi sofria, porque se lembrava. Tinha termos de comparação. Para mim, aquela reclusão era menos penosa. Eu nunca tinha saboreado outras vivências.
Bom, vamos lá, então. Vamos à questão 7, que diz assim: meu irmão Tunz vivia num só sonho, escapar de Jerusalém. E no enunciado 2 diz assim: para mim, aquela reclusão era menos penosa. Eu nunca tinha saboreado outras vivências. E aí, gente? E aí a pergunta diz assim: em 1 e 2, os dois pontos ligam orações de um período composto, um recurso recorrente no romance. Explique o papel coesivo desse sinal de pontuação em cada um dos períodos citados. E aí? Meu irmão Tunzi vivia um só sonho, dois pontos, escapar de Jerusalém. E no enunciado 2, para mim, aquela reclusão era menos penosa, dois pontos. Eu nunca tinha saboreado outras vivências. E aí, gente? Qual é o papel dos dois pontos aí que vocês observam? E como é que você pode entender essa ligação dos dois pontos nas orações, nas duas orações, nesse período composto aí? Vamos por parte? Vamos começar aí pelo primeiro enunciado. Meu irmão Tunzi vivia um só sonho, dois pontos, escapar de Jerusalém. Bem, nós temos dois períodos aqui, né? Um período composto. Escapar de Jerusalém não estaria, não seria uma explicação do termo anterior, da oração anterior? O que vocês acham? Vocês acham que pode ser uma explicação? Né? Porque ele faz uma pausa aqui, né? Meu irmão Tunzi vivia num só sonho, escapar de Jerusalém. Esses dois pontos, gente, é uma pausa para uma explicação do que foi dito anteriormente. Nada mais. Né? Quando vocês aprenderam as orações subordinadas substantivas apositivas, vocês viram que essa informação subordinada é um aposto. Nada mais é do que um aposto. E o que é um aposto mesmo? Alguém pode me dizer? Está no chat ou não? O que é um aposto? Quando você tem dois pontos no meio de um período composto, né, separando, dividindo orações, a partir desses dois pontos, a explicação, o que você tem, o termo seguinte, né, que precede, é uma explicação do termo anterior. Nada mais é do que uma explicação. E o que ele faz aqui, quando ele dá uma explicação, dar uma informação a mais, né? O que a gente chamaria de aposto, nada mais é. Então, o papel que né, a função que esse sinal de pontuação, dois pontos, exerce é de aposto. Nada mais justo do que explicar o termo anterior. Porque imagina você dizer somente isso, olha, meu irmão Tunzi vivia num só sonho, ponto. Mas que sonho era esse? Ele não explicou, né? Se fosse um ponto, você faria esse questionamento. Que sonho era esse? Ele não explicou que sonho é esse que ele vivia, né? Agora, quando você coloca dois pontos, significa que o termo seguinte é a explicação do termo anterior, sonho. E essa explicação que você tem, né, seguinte, do termo anterior, sonho, nada mais é do que uma informação diferente de um aposto né, que você pode colocar e retirar, que a frase não perde sentido. Aqui é somente uma explicação. Sem essa subordinada aqui, que é escapar de Jerusalém, você não tem a explicação da primeira oração, que é meu irmão Tunzi vivia num só sonho. Que sonho? Essa é a questão. Que sonho? Aí ele coloca dois pontos, e aí ele vai explicar que sonho é esse que Tunzi vivia, escapar de Jerusalém. Então, gente, a função desses dois pontos aqui é somente para explicar o termo anterior.
Quer que eu coloque aqui? Professora, tem coisa no chat. Vou ler. Obrigada, meu bem. Sempre alguém me avisando. Mirela diz o seguinte: sim, Beatriz, também pode entrar como exemplificação. Na verdade, exemplificar, não, porque poderia haver outras possibilidades. Então, a Exemplificação ou anáfora? Pois é, a anáfora seria, no caso, a retomada de um termo anterior, né? E aqui a gente não tem, por isso que, Beatriz, não cabe muito bem essa ideia de exemplificação, porque a exemplificação é você ter mais de uma possibilidade, né? É você retomar um termo anterior para exemplificar. Já aqui não, aqui você está explicando. Qual é a explicação do sonho? Escapar de Jesus além. E aí a Mirella colocou, nas duas frases, os 2 pontos têm sentido de explicação. Exato. Mas na primeira observamos que a oração explica o aposto, enquanto na segunda temos uma conjunção. Perfeito. Exatamente. A gente nem foi para a segunda ainda, mas é isso mesmo, Mirella. A gente vai agora para a segunda, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui à segunda, deixa eu voltar aqui. Voltando aqui à segunda, diz assim, olha... tá, sim. Em 1 e 2, os 2 pontos ligam orações de um período composto. Um recurso recorrente no romance. Explica o papel coesivo desse sinal de pontuação em cada um dos períodos. Isso. E aí, no enunciado 2, diz assim, ó, para mim, aquela reclusão era menos penosa. Eu nunca tinha saboreado outras vivências. E aí, o que a Mirella colocou, né, ele deixa aqui, gente, ele cumpre esse papel de conjunção exatamente porque ele vai, no lugar da conjunção, eu tenho ali os 2 pontos. Ou seja, eu poderia colocar no lugar dos 2 pontos uma conjunção. Ele exerce função, né, tem papel coesivo ali de conjunção, porque no lugar desses 2 pontos, eu poderia colocar outra conjunção. Imagina você, se você dissesse aqui, ó, colocasse uma conjunção de explicação. Vê se não daria. Lembra da nossa aula de terça-feira, né, que eu falei para vocês sobre a causa e consequência? Todas as conjunções ou locuções conjuntivas que dão ideia de causa são explicações. E aí você tem o porquê, você tem o pois, você tem o visto que, uma vez que. Imagina você colocando uma conjunção dessa, ou uma locução conjuntiva dessa, no lugar desses 2 pontos. Não encaixa, gente? Não dá encaixe perfeito? Sim. Exato. Então, poderia ficar assim, olha, para mim, aquela reclusão era menos penosa, visto que eu nunca tinha saboreado outras vivências. Ou porque eu nunca tinha saboreado outras vivências. Ou já que eu nunca tinha saboreado outras vivências. Ou ainda, uma vez que eu nunca tinha saboreado outras vivências. Então, qualquer conjunção ou locução conjuntiva que você encaixasse no lugar dos 2 pontos aqui, exerce a mesma função de explicar. Ok? Então, aqui, parecido com o enunciado 1, né, que explica o termo anterior, que é sonho, aqui os 2 pontos também exercem função de explicação, e aí o papel coesivo dele vai ser de conjunção. Exatamente por isso. Ok, gente? Tranquilo? Podemos passar? Professora, se a senhora voltar um pouco no chat, tem 2 respostas ali, minha e da Luísa. Opa! Vamos lá. Me avisa mesmo, porque senão... A Luísa, alguém pede para ela ver as respostas de cima, por favor. Espera aí, Luísa. Cadê você aqui, Luísa? Sim, no primeiro período, os 2 pontos têm a função de apontar uma oração positiva. Perfeito, Luísa. Foi o que eu falei agora há pouco, né? E no segundo período, essa pontuação exerce a função de explicação. Mais do que isso aqui, uma explicação melhor do que essa aqui, Luísa? Impossível. Ok? Então, na primeira, exerce função de aposto,
né? Os 2 pontos, porque explica o termo anterior sonho. E na segunda aqui, exerce função de conjunção, porque explica a oração anterior. Perfeito. A colocação aí da Luísa e de muitos de vocês aí tá perfeita, a Mirella e tal. Só não entra muito, Beatriz, como exemplificação, porque exemplificação dá a ideia de que você tem outras possibilidades, mas não, o sonho dele era só esse, sair, né, escapar de Jerusalém, ok? Bom, então vamos continuar, galera. Vamos continuar. Professora, antes da Luísa tem a minha também. Então vamos lá, calma aí, só um minutinho. Eu só vi a da Luísa. Gabriel, na primeira o papel coesivo é de especificar. Ótimo, isso aí, especificar, explicar, perfeito. Que Tunzi tinha. E na 2, o papel coesivo é de causa e consequência. Sim, causa e consequência, que são essas conjunções, né, que dão essa ideia aí de causa e consequência. Explicação. Nada mais. Perfeito também. Alguém falou aqui, antes do Gabriel, alguém aqui também Professora. falou. Gabriel Oi, fala. Se a pergunta fosse relacionada à coesão referencial, referente à locução 1, poderia dizer que ela exerce o papel de catáfora, porque escapar de Jerusalém estaria se referindo a num só sonho, Estaria referindo... olhando por esse viés, sabe? Sim, sim. Se poderia... Ela não exerce... olha, porque retomaria, né, um termo, né, que catáfora... num só sonho, entendeu? Num só sonho. Olha, até poderia, mas visto que a gente tem, quando ele fala, né, o enunciado diz que é um período composto, né, então a gente pensa aí, né, são 2 orações, uma depende da outra, o que você tem ali no meio dessas 2 orações como ligação? Você tem 2 pontos, poderia ser uma conjunção, mas ali tem 2 pontos. E quando você tem 2 pontos entre 2 orações, em que a segunda depende da primeira para fazer sentido, normalmente você tem uma oração subordinada apositiva, exercendo o papel de aposto. Sim, mas então, ele está perguntando especificamente sobre a pontuação. Se ele fosse perguntar sobre coesão referencial, porque aí dá uma confundida. Quando cita coesiva, aí, gente, será que está falando de coesão referencial? Mas se a gente se prender à pontuação, consigo, na hora lá da prova, consigo ir por essa linha de pensamento. Mas será que se ele for perguntar por coesão referencial, essas coisas, ele vai ser mais explícito? Olha, se ele buscasse dessa maneira, né, se o questionamento, né, a pergunta fosse mais voltada para essa coesão referencial, aí sim, porque você está remetendo a um termo anterior. Aí você poderia pensar numa catáfora, né? Sim. Mas aqui ele é muito explícito, né? Quando ele pergunta somente, deixa eu ver como é que ele pergunta, que eu já não... Relacionado à pontuação. Exatamente, quando ele fala o papel coesivo desse sinal de pontuação, Sim. em cada um dos períodos citados. Então, você percebe aqui que no primeiro, no enunciado 1, não tem como você colocar, por exemplo, uma conjunção. Então, por isso que é uma explicação do termo anterior, sonho. Já no segundo, né, por isso que a gente chama de aposto, explicativo, né? Ou poderia ser especificativo também, né? Você acha que foi o Gabriel que falou sobre especificação? Também, poderia. Agora, no 2, não haveria essa possibilidade, porque ele está falando de papel coesivo, né? E não de coesão referencial, né? Então, é o papel coesivo entre 2 orações. Qual é o papel que ele exerce ali em cada um dos períodos citados, né? Então, mostra que nesse período 2 aqui, nesse enunciado 2, eu colocando no lugar da pontuação, eu colocando uma conjunção, eu teria o mesmo efeito, a mesma função, exerceria a mesma função, né? Bem, e aí foi o Gabriel que disse, né, que é causa e consequência? Perfeito, explicação. Causa e consequência nada mais é do que uma explicação. E aí você poderia substituir
sem perda de sentido, esses 2 pontos do enunciado 2, por uma outra conjunção explicativa. Foi exatamente isso sim. que eu fiz, que a senhora falou sobre o negócio da causa e consequência, substituir os 2 pontos. Isso, Me ajudou a perfeito. chegar nessa resposta. Mas é exatamente isso que tem que fazer, tá? Substituir para ver se você consegue aí esse encaixe. Aí, se fizesse essa substituição, se tornaria uma oração subordinada, substantiva, explicativa, é isso? Sim, se tornaria. Se tornaria porque olha o sentido disso, olha o valor semântico dessa relação entre orações. Para mim, aquela reclusão era menos penosa. Por quê? Porque ele nunca tinha saboreado outras vivências. Então, é uma consequência, o fato de ele nunca ter saboreado outras vivências é uma consequência dessa reclusão ser menos penosa para ele. Então, há aí uma relação semântica, sim, de causa e consequência, né, de explicação. Perfeito. Poderia, sim. Se fosse Valeu, professora. Se fosse essa a pergunta, né, se fosse mais específica a esse ponto, você poderia responder exatamente assim. Obrigado. Bem, gente, de nada, meu bem. Então, vamos lá. Na questão 8, diz assim, olha, no romance, alguns contrastes são tematizados, como memória, esquecimento, ignorância e conhecimento. No trecho, Tunzi refere-se a outro contraste em relação ao qual propõe uma fusão dos termos contrastantes. Então, identifique esse contraste e, em seguida, apresente a fusão dos termos proposta por Tunzi, explicando-a com base na narrativa. Então, gente, primeira coisa, quando ele fala em contrastes, a gente tem que pensar em, por exemplo, e ele até citou aqui, né, deu exemplos, memória e esquecimento, ignorância e conhecimento. Então, vamos lá no romance para ver quais são as palavras que dão essa ideia de contraste? Vamos lá, voltando lá. Deixa eu ver. Onde é? Vamos ler tudo aqui. Aqui, olha. Quando ele diz assim, olha, sorriu, mas era um riso triste, porque a verdade é que no presente, que história haveria para inventar? Que história pode ser criada sem lágrimas, sem lágrima, sem canto, sem livros, sem reza? Meu irmão cinzenteava-se, envelhecendo a olhos vistos. Certa vez ele se lamentou de modo estranho. Neste mundo existem os vivos e os mortos. E existimos nós, os que não temos viagem. E aí, gente? Se ele fala aqui na questão 8 e ainda dá exemplo, né, de contrastes, o que você tem aqui que contrasta com o que ele disse? Com o exemplo que ele deu lá. Vocês estão colocando no chat? Sim. Deixa eu olhar aqui, então, o que vocês estão colocando. Isso, a Beatriz já tinha dito, papel de aposto, nananã, isso. Contraste, pois é. A Luísa pediu, alguém pede para ela ver as respostas de cima. Então, exatamente, esse contraste, Mirella, de vivos e mortos, você tem aí uma antítese, né? Se a gente estivesse falando de figuras de linguagem, a gente teria uma antítese aí, né? Vivos e mortos, né? Porque são contrariedades de palavras, né? E não de ideologias, conflitos, e sim de palavras mesmo, né? Literalmente dizendo palavras, vivos e mortos. Então, a gente já achou esse contraste. O contraste aqui é vivos e mortos. Agora, vamos ver qual é a fusão, né? Ele fala em fusão aqui. Deixa eu voltar lá para ver que fusão é essa. Deixa eu tirar. Quando ele fala em fusão, deixa eu ver aqui, deixa eu terminar de ler para a gente entender que fusão é essa a que ele se refere. Neste mundo existem os vivos e os mortos, e existimos nós,
os que não temos viagem. Tunzi sofria porque se lembrava. Tinha termos de comparação. Para mim, aquela reclusão era menos penosa. Eu nunca tinha saboreado outras vivências. Bem, e aí, na questão 8, ele fala desses contrastes, né, que vocês já mataram aí a charada, e ele dá até exemplo. Olha que coisa boa a questão 8. Dá até exemplo, como memória, esquecimento, ignorância e conhecimento. Então, você tem aí, ó, palavras antitéticas, né? Então, podem colocar aqui, ó, os contrastes são os vivos e os mortos. Ou somente vivos e mortos, né? Tanto faz. Agora, aqui, na segunda pergunta, ele diz assim, olha, identifique esse contraste e, em seguida, apresente a fusão dos termos proposta por Tunzi, explicando-a com base na narrativa. E aí, gente, como é que você pode explicar essa fusão aí de vivos e mortos, né? Como é que isso você consegue fundir esses termos aí? Juntar esses termos aí. O que seria quando ele fala, quando ele se refere a vivos e mortos? A gente está falando de dois contrastes, pessoas vivas e pessoas mortas. Mas depois ele fala, né? E existimos nós. Como é que ele fala? E existimos nós, os que não têm viagem. Eu acho que é isso que ele fala. E aí, o que vocês entendem sobre isso? Seria porque eles não estão vivos, nem porque não estão vivendo a vida, né? Estão presos ali, e nem mortos de fato. Exatamente. Então seria, por exemplo, tipo, só está existindo. Só está existindo, né? Só está o corpo ali, né? Mas o sonho, a realidade deles é só o corpo que está ali. Mas os sonhos deles não estão mais ali. Eles talvez nem sonho têm, né? Não. Bem que Tunzi tem sonho, né, de escapar de Jerusalém, mas a realidade que eles vivem não é bem essa. Então, essa fusão das palavras contrastantes aqui, de vivo e morto, são pessoas mortas-vivas. São pessoas que existem na realidade, estão ali, presentes, mas, na verdade, estão tão machucadas, né, estão sofrendo tanto, né? Estão vivendo num momento tão sofrível que estão praticamente mortos, né? Então, a gente tem essa fusão de vivo e morto e de eles estarem vivendo como vivos mortos. Quem é que falou? Professora, tem resposta no chat, mas foi eu que falei. Ah, ok. Mas eu quem? É Beatriz Jesus. Ah, Beatriz. Então, ele contrastou, a Michelle já tinha dito, né, também, a Mirella também, ele contrastou os vivos e os mortos. Exatamente isso. E depois o Gabriel falou, achei a segunda parte da 8 extremamente complexa para entender. Mas veja bem, Gabriel, a gente vai discutir isso aí. Deixa eu só colocar o meu carregador aqui. A Michelle Belmiro, coisa boa te ver aqui. Michele, então, ele diz o seguinte, a Michele diz assim, pois é um antagônico do outro, e enfatizou que ele e o irmão não tinham vivências suficientes para se considerarem vivos, mas também não estavam mortos. Exatamente, Michele. E aí a Mirella disse, fusão, nós os mortos-vivos, essa frase é utilizada, pois ele se sente morto por viver em Jerusalém. Verdade. Eles não vivem, eles sobrevivem. Camille. Sim, gente. O Gabriel, ele achou complexo essa segunda pergunta, porque, na verdade, quando ele fala em contraste, Gabriel, ele fala de mortos e vivos, né? Que eles estão vivendo ali entre mortos e vivos. Ok. Pessoas mortas, pessoas vivas, e assim vai. Só que depois ele mexe com esse contraste
né, ele volta a si mesmo para falar da vida dele, né, deles, né, tanto de Tsung quanto Muanto. Quando ele fala, como é que ele fala ali, gente? Quando ele fala que não temos viagem, existimos nós, o que não temos viagem. Ou seja, estamos só sobrevivendo, mas é como se já estivéssemos mortos, porque não temos futuro. Né? É como se eles não visualizassem esse além, né? Que era o futuro, que era um outro universo, né? Esse para além daqui, que é Jesus além, essa justa posição de palavras, eles não conseguem visualizar. Só um deles que tem um sonho, né? E esse sonho, como ele diz, né, colorido, de escapar de Jesus além, né, só vivia na mente dele. Mas, na realidade, isso seria uma impossibilidade. Né? Nós vimos na aula passada sobre essa questão, né, de eles visualizarem um outro mundo, um outro universo, longe daquele sofrimento, longe daquela atrocidade toda, né, que era um outro Jerusalém, né? Que aí a gente falou sobre essa junção de palavras e falou sobre esse sonho de escapar de um lugar para viver num outro lugar, mesmo que fictício, né, que só morava nos sonhos dele, mas que ele tinha isso, né, ele tinha isso como ideal, ele idealizava isso o tempo todo, por isso ele vivia talvez melhor, né, gente? Mateus levantou a mão, abrir fila, o que significa? Ah, tá ok, só um minutinho, Mateus. Então, gente, olha, Gabriel, essa parte complexa, talvez você tenha achado por conta de fazer essa questão mais subjetiva, né? É uma resposta exigida de forma mais subjetiva da sua parte, né? De você entender essa dualidade, né? Essa dicotomia entre vida e morte, e como é que era a vida deles ali? Era uma vida morta, né? Eles estavam mortos vivos, né? Mortos, tracinho, vivos. Então, professora, minha resposta sobre essa parte, eu falei da reclusão do Nituzzi em relação a esses dois contrastes. Tipo, foi o que eu entendi assim na hora e fiz, entendeu? A reclusão dele, como o quê? A reclusão do Nituzzi em relação a esses dois contrastes, vivos e mortos. Eu falei mais no caso dele especificamente, não no geral de quem vivia em sim. Jerusalém. Sim. Mas é exatamente isso, porque ali eles estão vivendo num mundo de sofrimento, né? Não só o Nituzzi, mas também o Muanto. Então, ele, na verdade, que ele se refere, né, àquela vida desgraçada que eles têm ali, como sendo apenas, como a Camille colocou aqui, olha, como apenas sobrevivendo, mas que o sonho permanecia, de sair dali, escapar daquele lugar tão horrível e mesmo que de forma ficcional, mas alcançar um mundo além desse, que era o Jesus além, né? Para além desse mundo, um outro mundo melhor. Como, se vocês forem pensar um pouquinho nessa máxima, né, quando ele fala de Jesus para além desse mundo, um mundo melhor, onde não há guerra, onde não há fome, não há essa atrocidade toda, a gente pode pensar em vamos embora para Passárgada. Não podemos? Manuel Bandeira? Podemos fazer uma ponte aí? Quem lembra do poema de Manuel Bandeira, Vamos embora para Passárgada? Lá sou amigo do rei, lá eu tenho a mulher que eu quero, na hora que eu quero, na cama que eu quero. Lá eu posso andar de bicicleta, tomar banho no rio. Ele fala de um mundo irreal. Pois é, dá uma lidinha depois, gente, nesse poema aí. Ele fala de um mundo completamente irreal, né, que não faz parte da nossa realidade. A realidade dele era outra, era um mundo
com muita dificuldade, com muito sofrimento, muita tristeza, né? Mas quando ele fala, vou-me embora para Passárgada, ele enxerga, ele visualiza, assim como o Nituze e o Muanta, ele enxerga um outro mundo, uma outra possibilidade de viver melhor. E talvez, né, como a Camille falou, talvez ele conseguisse sobreviver, porque ali eles não estavam vivendo. Eles estavam somente sobrevivendo. Mas no outro mundo, talvez eles conseguiriam viver, né? Então, se vocês forem pensar direitinho, vocês podem fazer uma ponte entre esse trecho aí, né, desse diálogo dos meninos e o poema de Manuel Bandeira, Vou-me embora para Passárgada. Pensem nisso. Embora, né, quando Manuel Bandeira criou esse poema, ele estava se referindo a Portugal e ao Brasil, né? Manuel Bandeira é brasileiro? Era brasileiro, mas vocês sabem que naquela época, do século XIX, para você ter uma profissão e tal, as pessoas iam para onde? Para Portugal, né? Somente lá que eles conseguiam fazer uma faculdade e tal, porque no Brasil não existia universidade. Então, eles iam para lá. Quando eles iam para lá, eles sentiam muitas saudades do seu país de origem, né? Tanto é que ele cria também, Gonçalves Dias cria qual poema, gente, para falar sobre esse exílio em Portugal? Canção do Exílio, né? Eles falam de Gonçalves Dias fala de Canção do Exílio. E aí, alguém sabe um trechinho de Canção do Exílio? Alguém lembra? Ninguém lembra, né? Ali ele fala sobre também essa distinção entre Portugal e Brasil, né? Que ele mostra que lá ele tem os pássaros que gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, ele mostra a diferença de um país para o outro. E lá ele tem um objetivo, mas que o amor à pátria, né, o coração dele, a pátria dele, isso aí, Camille, está onde? Está aqui no Brasil. Né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Os pássaros que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, ele vai mostrando ali uma distinção entre terras que ali, naquele momento, ele está vivendo em Portugal, porque ele precisa, né, cursar uma universidade, sobreviver, mas que o coração dele, a pátria dele é onde? É no Brasil. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Isso aí, Beatriz. Perfeito. Bem, gente, então vocês podem também aí, só um adendo, né, tá, gente? É só um adendo aí que vocês podem fazer entre esse texto que vocês leram e o poema citado aí de Manuel Bandeira e Gonçalves Dias. Então, aqui, olha, a fusão, Gabriel, é exatamente essa, é mostrar que ali eles são vivos mortos. Quando ele diz, existimos nós, os que não têm, os que não existimos nós, os que não temos viagem, e depois ele fala, né? Nós, quem? Os mortos-vivos. Então, você percebe aqui, gente, que a questão 8 é uma outra questão também que te dá um gancho importantíssimo para você responder essa outra pergunta, a segunda pergunta. Porque primeiro ele mostra para você o contraste, né, que são tematizados ali, assim como memória, esquecimento, ignorância e conhecimento. Qual outro contraste ali no diálogo entre eles? Né? Então, o contraste ali são as palavras vivos
e mortos. E depois ele pede para você juntar isso tudo aí e mostrar qual é a semântica disso na vivência dele, a base da narrativa. Ou seja, durante a narrativa deles, o que ele quis mostrar sobre essa questão de mortos e vivos? Por isso que ele diz, né? Existimos nós, o que não temos viagem, os mortos-vivos. Essa é a segunda resposta aí, para a explicação, a base da narrativa. Ok, gente? Você vê que uma pergunta está atrelada à outra e te ajuda, né? Porque ele ainda dá um suporte você ali, né? Para você entender a que contraste ele se refere, né? Então, ele te dá esse suporte. Mencionando ali memória, esquecimento, ignorância, conhecimento e tal. Bem, vamos passar para 9, e depois eu quero discutir outro assunto com vocês, que diz assim: esta é minha última fala, proclamou Silvestre Vitalício. A fronteira entre Jerusalém e a cidade não foi nunca traçada pela distância. O medo e a culpa foram a única fronteira. Nenhum governo do mundo manda mais que o medo e a culpa. O medo me fez viver, recatado e pequeno. A culpa me fez fugir de mim, desabitado de memórias. No fragmento acima, a ausência de elementos de transição entre os períodos não prejudica a progressão temática da narrativa. Identifique o recurso responsável pela manutenção dessa progressão, identifique o recurso responsável pela manutenção dessa progressão, citando os elementos que o caracterizam. E depois, explique ainda como esses elementos marcam a trajetória do personagem no romance. Então, gente, primeiramente, no fragmento, a ausência de elementos de transição entre os períodos não prejudica a progressão. Então, vamos lá. Vamos ler qual é a ausência de progressão aí, né? A ausência de elementos de transição entre os períodos. Esta é minha última fala, proclamou Silvestre Vitalício. Aí depois tem um outro períodozinho, né? A fronteira entre Jerusalém e a cidade não foi nunca traçada pela distância. O medo e a culpa foram a única fronteira. Nenhum governo do mundo manda mais que o medo e a culpa. O medo me fez viver recatado e pequeno, e a culpa me fez fugir de mim, desabitado de memórias. Então, gente, como é que você poderia explicar, primeiramente, identificar que recurso responde aí pela manutenção dessa progressão de ideias, de narrativa? E aí? Repetição de palavras? E quais as palavras que são repetidas aqui? Medo e culpa. Medo e culpa o tempo inteiro. 3 vezes, né? Você vê que ele primeiro fala aqui, ó. Poderia falar sobre anáfora? Poderia? Poderia. Repetição de palavras, gente, nada mais é do que uma anáfora. Ele está repetindo aqui, ó, quando ele coloca o medo e a culpa foram a única fronteira. Aí depois, novamente, no período seguinte, nenhum governo do mundo manda mais que o medo e a culpa. E, novamente, ele diz, o medo me fez viver recatado e pequeno. A culpa me fez fugir de mim, desabitado de memória. Então, essa repetição de palavras nada mais é do que uma anáfora. É um resgate, né, de termos que ele já utilizou para continuar explicando, continuar a narrativa dele. Perfeito. Aí, professora, se aí a gente for olhar essa questão, na verdade, não sei como é que está o gabarito, mas a gente pode olhar por 2 viés. Pode olhar por esse como uma figura de linguagem mesmo, no caso a anáfora, ou então por uma coesão referencial, mas não no sentido, mas pegando como resposta essa resposta do colega de repetição, entendeu? Ah, sim, sim. Poderia, claro. Gente, o viés da resposta, a maneira como cada um de vocês responde, claro, né? Se está dentro do que está sendo pedido, se ele está falando aqui de ausência de elementos de transição entre os períodos, que não prejudica essa progressão temática, e depois para você buscar que recurso ele utilizou
para fazer essa progressão, né, citando os elementos que o caracterizam, na verdade, você pode dizer que é uma anáfora, então você pode puxar por esse viés, né, de uma figura de linguagem anafórica, e você pode buscar também por essa coesão referencial também, que você está fazendo referência a um termo que já foi dito e repetido. Perfeitamente, sem problema algum. Está vendo que são respostas diferentes, mas que não foge à pergunta exigida aqui, a pergunta que é feita aqui. Então, você vai preencher o requisito, né, da pergunta, você vai preencher esse requisito e não vai deixar de responder corretamente. Você vai responder à sua maneira. Então, se você quiser buscar aí a figura de linguagem, abordar por esse viés de que ele utiliza a anáfora, a figura de linguagem anáfora, como recurso, né, pela manutenção da progressão, ótimo. Se você quiser que a repetição de palavras, ótimo. Repetição de palavras nada mais né, do que a anáfora. Ou, se você quiser dizer que é a coesão referencial dos termos tal, ótimo também. Perfeito. Isso tudo, quaisquer das respostas citadas agora, você vai conseguir responder aí o que está sendo pedido. Espera aí, gente, só um minutinho, que eu estou procurando o meu celular aqui que está tocando. Achei. Bem, então vamos lá, continuando aqui. Aí depois ele diz assim, olha, depois que você acha, né, essa anáfora, ou essa repetição de palavras, das palavras medo, culpa, o tempo todo aqui, ó, em 3 vezes que ele faz isso, né? Depois você tem aqui a outra pergunta, que ele diz, explique ainda como esses elementos marcam a trajetória do personagem no romance. E aí é uma questão mais subjetiva, né, gente? É uma questão mais de interpretação. Como é que você interpreta isso, né? Ele fala, esta é a minha última fala, a fronteira entre Jerusalém e a cidade não foi nunca traçada pela distância, o medo e a culpa foram a única fronteira. Ele repete também a palavra fronteira, né, gente? Percebeu? E depois ele diz, nenhum governo do mundo manda mais que o medo e a culpa. O medo me fez viver recatado e pequeno e a culpa me fez fugir de mim, desabitado de memória. Como é que vocês entendem isso? Porque aqui, essa pergunta última aqui, nada mais é do que uma interpretação. E aí? Deixa eu buscar aqui no chat se alguém consegue responder. A Michele, ela disse o seguinte, progressão causada pela repetição das palavras medo e culpa, né? E a gente agora descobriu que tem fronteira também, em cada início das orações, e auxiliam na explicação do porquê desses sentimentos. Exatamente. Depois, marcam a trajetória dele, do personagem Silvestre. Por quê? Ele se privou de viver uma vida mais desejada, mas não se arriscava como uma fronteira, né? Como se fosse assim, ele estava limitado, né, Michele? Ali havia uma limitação. Sim. Com toda certeza, Michele. Perfeito. Nada mais. Porque se a gente fala de fronteira, a gente fala de quê, gente? De um lugar onde você só pode ultrapassar se houver autorização, se houver permissão. E ele não tinha permissão, né? Tanto é que ele dizia que ele vivia recatado e... Qual é o termo que ele utiliza? Recatado e pequeno. Então, a culpa me fez fugir de mim, desabitado de memórias. Essa é uma das explicações, é uma das interpretações possíveis que a Michele fez, e está perfeita, está perfeita. Essa é a trajetória mesmo do personagem. Alguém mais? Alguém perguntou aí sobre essa repetição de palavras? Foi a Camille, se poderia ser um paralelismo? Sim. Poderia, sim. Só que o paralelismo, ô Camille, é um verso repetido na sua totalidade, né? É um verso ou uma oração repetida na sua totalidade. Aqui não. Aqui você só tem a repetição de algumas palavras, né, dentro das orações, marcando a diferença entre orações. Então, você tem fronteira, que é repetido 2 vezes, você tem culpa, você tem medo,
Então, paralelismo, não poderíamos pensar no paralelismo por conta disso, porque são palavras colocadas assim, de forma... São só as palavras que são repetidas, e não o verso todo ou a oração na íntegra, ok? É isso. O paralelismo é a repetição da íntegra, né? de um verso ou de uma oração na íntegra. Aqui você não tem isso, aqui você tem somente de algumas palavras. Bem, mais alguém, gente? Com alguma dúvida nessa questão aí? Ou está tudo tranquilo? Deu para entender um pouquinho esse sofrimento atroz por que passava o personagem Silvestre, né? Porque ele passa por esse sofrimento, né? Esse sentimento de impossibilidade, de limitação, né? Como se fosse uma fronteira, deixava o personagem cada vez mais o quê? Pequeno, minúsculo, né? Achatado, ele não tinha voz, ele não tinha poder, ele não tinha condição, né, de ultrapassar essa fronteira, porque o medo e a culpa não permitia. Bem, gente, então, vamos passar para a próxima, que é a questão 10, e aí depois eu quero ver um outro assunto com vocês. A questão 10 e última diz assim: há uma prática considerada recorrente nas culturas africanas tradicionais. Um ancião encarrega-se de transmitir oralmente os conhecimentos ancestrais aos mais novos. Eu pergunto, antes de continuar essa questão aqui, o que seria essa prática, né? Se alguém já leu alguma coisa sobre a África, né? Como é que era o nome desses ancestrais, desses anciãos que faziam esse tipo transmitiam, né, oralmente esse tipo de conhecimento? Alguém sabe o nome? Os griots. Antigamente, toda a nossa cultura popular, né, não só do Brasil, mas de outros países, como a África, existiam os anciãos que contavam, né, aquelas pessoas mais velhas que contavam, porque não havia escrita, né, gente? Quando começou a ter escrita, aí a gente passou a ter a mitologia, a gente passou a ter a fábula e os ditos populares, os contos populares, e assim foi. As cantigas, né? Como vocês têm lá no trovadorismo. Mas antes dessa escrita, né, de haver essa escrita, tudo era na base da transmissão oral. E aí eles tinham esse costume, né, de se reunirem, né, num quintal, num local, né, todos os dias, à noite, ou, né, de quando em vez eles se reuniam para discutir, para falar sobre, contar uma história, né, para deixar... né, e, às vezes, muitas vezes, essas histórias que eles contavam, a cada vez que eles contavam, eles aumentavam um pouquinho, né, ou contavam algo diferente. Então, isso que dava a graça, né, nos griots. Então, esses camaradas aí, esses anciãos, eram chamados de griots. Bom, e aí, continuando aqui, a pergunta diz assim: em Antes de Nascer o Mundo, há 2 personagens que assumem esse papel, né, de contar, transmitir oralmente esses conhecimentos, subvertendo essa tradição. Olha o que eu falei agora há pouco, subvertendo essa tradição. Identifique esses personagens e explique como se dá essa subversão, como é que eles subvertem essas histórias, né, ancestrais. E aí, quem é que conta? A gente tem o Nitunzi. Vocês acham que o Muanto também? Acho que não, acho que é mais os mais velhos, né? É mais os mais velhos, exatamente. Até porque, se a gente está falando de pessoas que transmitiam oralmente conhecimentos dos ancestrais, aos mais novos,
então eram as pessoas mais velhas, né? Então a gente tem, primeiramente, o Nitunzi, né? Você tem o Nitunzi aí, e você tem outro personagem. E aí vai demandar, gente, vai demandar de uma leitura um pouco mais cuidadosa, né? Para você identificar o outro personagem. No texto que a gente leu, faz menção a esse outro personagem? Além do Nitunzi? Vamos lá. E aí? Vocês acham que aqui tem menção a outro personagem aqui, além do Nitunzi? Pois é. Quando ele fala, meu irmão Nitunzi, né? Aí a gente está falando Muanto e o Nitunzi, né? Mas e aí, gente? Tem outro personagem também nessa história, que eram os mais velhos, né? Era a Marta. Percebeu que para você responder essa questão 10 aqui, você teria que ter esse conhecimento um pouco mais específico, né, desse romance, para você conseguir encontrar que outro personagem era esse, né? Que até então você não saberia. Você não sabe. Você só sabe que eles são dois irmãos, né? E eles vão contando. O Nitunzi, gente, ele vai contando a base dos sonhos dele, né? Das propagações de sonhos que ele tem, né? De futuro, né? De possibilidade de sair dali. Então, ele vai além, ele subverte isso quando ele começa a contar. Ele subverte isso. E aí, gente? Quem é que assume esse papel de contar essa história, mesmo sendo novinho? Porque se a gente sabe que essa contação de histórias de ancestrais era destinada somente aos anciãos, como é que o Nitunzi contava isso, sendo ele um menino? Então, ele está subvertendo esse papel, não tá, gente? Essa tradição, não tá? A ideia é essa. Há dois personagens que assumem esse papel. Um dos personagens é o Nitunzi, quando ele fala de um mundo de sonho, né? É o Jerusalém que ele deseja. E aí ele fala até que é um mundo colorido, né? O irmão dele fala que é um mundo colorido e que ele gostaria de estar, gostaria de conhecer. E a outra personagem é a Marta, e que não aparece aqui nesse trechinho aqui. Claro, ela aparece no livro, mas ela não aparece aqui. Vocês perceberam a importância de você ter um pouquinho de conhecimento sobre, mesmo que você leia o livro, mas que você se detenha a um resumo, que você se detenha a resenha do livro, mas é importante que você saiba, porque aqui você só conseguiria identificar um personagem, que é o Nitunzi. Então, você tem aqui o personagem, que é um jovem, né, o Nitunzi, e você tem a Marta. O Nitunzi está exatamente exercendo um papel diferente, né? O papel de um griot, de um ancião que conta histórias para os mais novos. Mesmo sendo ele um garoto, um rapazinho, né? E a Marta é a mulher e pertence a outra cultura, né? A Marta é uma outra personagem que não aparece nesse trechinho aqui. Tá, gente? Então, olha aí, vamos colocar aqui. Como é que você pode responder? Primeiramente, ele pede, né? Identifica esses personagens. Então, a gente identificou o Nitunzi, que é esse menino que está... Nitunzi, deixa eu botar um Nzinho aqui, ó. Exercendo aí um papel que não é próprio da idade dele, né? De contar, de fazer contação de história. E você tem a Marta. A Marta pertence a uma outra cultura, mas ela aparece no texto, né? O Nitunzi, ele tem um irmão, que é o Muanto, mas o Muanto não conta história, né? Ele
Ele não tem essa facilidade, né, de contação de história, de ver o mundo, enxergar o mundo de outra maneira, como Nitunzi tem. E aí depois a questão pede para você explicar como se dá essa subversão. Aí é fácil, né, gente? Aí é fácil. Como é que subverte isso? O Nitunzi cumpre papel de contar histórias, assim como os anciãos, mesmo muito jovem. E você tem aí a Marta, né, que é a mulher Opa, peraí, só um minutinho. Mulher anciã que pertence a outra cultura, mas que também, né, vai ter esse papel aí de contar histórias. Mas quem está subvertendo o papel aí é somente o Nitunzi. Então, gente, olha, essa última pergunta aí exige de você um pouquinho mais de conhecimento, né, sobre a leitura. Isso, pois é, Matheus, só o Ponciano mesmo, infelizmente. Mas, assim, suga dele tudo que vocês puderem, tudo. Pois é, ô Beatriz, você não leu esse livro, né? Alguém aqui já leu esse livro, então acho que fica mais fácil para essa pessoa responder essa questão 10 aí, né? Mas quem não leu fica restrito somente a esse fragmento aqui colocado, né, do romance, colocado aí para responder as questões 9 e 10. Bem, gente, então chegamos ao fim aí dessa correção aí, dessa discussão sobre essa prova, né, sobre essas questões aí, que eu achei muito bacana trazer Mia Couto de novo. Eu amo de paixão a escrita desse moçambicano. E aí a gente vai partir agora para um outro assunto que eu acho de extrema importância. Embora não tenha nada a ver com o que nós acabamos de ver, mas é um assunto que eu não trabalhei com vocês e eu acho necessário vocês darem uma conferida, tá? Vamos lá? Eu vou espelhar para vocês e aí a gente vai explicando aí, caso vocês tenham dúvida, é só aí fazer igual o Matheus faz, levanta a mão ou me chama aqui, ó, tem pergunta aí no chat. Deixa eu abrir esse texto, porque... Deixa eu colocar aqui agora para vocês. Acho que é esse aqui. Está todo mundo conseguindo ver? Enxergar direitinho? Fala para mim, pessoal. Está todo mundo conseguindo enxergar de boa? Querem Sim. que eu aumente? Querem que eu aumente? Tá bom assim? Então, gente, olha, eu gostaria de falar com vocês sobre a diferença. Muita gente faz confusão, eu vejo muita gente fazendo confusão quando... E a banca, a UERJ não é diferente, qualquer outra banca, a UF gosta também de mexer com essa ideia
essa linha tênue, né, entre conteúdos, né, bem parecidos, e aí, porque isso causa mesmo uma certa confusão. E muitos candidatos ainda mantêm essa dúvida, né? Você vê que aluno de ensino médio, no 3º ano, tem dúvida sobre isso, né? E por que vocês não teriam? É comum, é normal. E aí eu quero que vocês entendam essa distinção entre adjunto adnominal e complemento nominal. Então, vamos lá, gente, olha só. Enquanto o adjunto adnominal é usado para caracterizar um substantivo, o complemento nominal ele é usado para completar o sentido de um substantivo, de um advérbio ou um advérbio. Haja vista quando vocês aprenderam orações subordinadas substantivas completivas nominais, né? Então, você tem ali o termo fazendo referência a um nome, né? Ele faz referência, ele completa o sentido de um nome, e esse nome, às vezes é um advérbio, às vezes é um substantivo, às vezes é um adjetivo, não importa. O fato é que ele está completando esse nome. Pelo fato de ele completar esse nome, ele é muito importante. É um termo extremamente importante, que você não pode retirar da frase. Já o adjunto adnominal é um termo que também é acessório, né? Assim como o complemento nominal é um termo acessório, mas que, se você retirar, não vai mudar em nada a sua construção frasal. Então, por isso, aqui no 2º parágrafo, por isso o adjunto adnominal é um termo acessório, mas o complemento nominal não. E a gente diz que ele é um complemento, ele é um termo acessório. Mas, assim, é um acessório essencial. Percebe? É um acessório essencial. Ele não faz parte dos termos essenciais, mas ele é um termo essencial, porque sem ele, o termo a que ele faz referência, a que ele completa, vai ficar exatamente isso, incompleto, né? Vai ficar sem sentido. Então, além disso, o adjunto adnominal tem função de agente, né? É aquele que executa a ação. Enquanto o complemento nominal, ele tem função de paciente, que sofre a ação. Olha um exemplo aqui de adjunto adnominal e complemento nominal, para vocês perceberem a importância de um e a diferença entre os dois. No exemplo A, diz assim, olha, os aplausos da plateia, então está marcadinho aí, né, da plateia, alegraram os artistas. Então, da plateia, que está aí em destaque, é uma adjunta adnominal, porque faz referência a aplausos, né, está caracterizando aplausos. Por que está caracterizando o substantivo aplauso? E mesmo sem essa, se você retirar esse termo aí, né, que é uma locução adjetiva, se você retirar, você não vai ter prejuízo de sentido. Você vai ter os aplausos alegraram os artistas. Perceberam? Isso é adjunta adnominal. Opa, mudei aqui o negócio. Percebeu que não houve mudança no sentido, né, na semântica da frase? Exatamente por isso. Já no complemento nominal, é exatamente o contrário. Ele se faz necessário, se faz importante, e se você retirar esse termo, você tem aí uma frase completamente sem sentido, né? Vai ficar incompleto. Então, você tem isso aí, ó, na B, que é um complemento nominal. Estava ansioso pela vitória. Bem, pela vitória é complemento nominal porque está completando o sentido do adjetivo ansioso. Ok. Se você retirar essa oração, ela ficaria incompleta. Ficaria assim, ó. Estou ansioso. Estava ansioso. Estava ansioso para quê? Estava ansioso pelo quê? Estava ansioso por quê? Né? Então, você não é uma adjunta adnominal, visto que a necessidade dele, da presença dele na construção frasal, é de completude. Se você retira, a frase fica completamente sem sentido. Já no adjunto adnominal, né, nesse exemplo A aqui, você pode retirar esse termo, que a construção frasal vai permanecer intacta, ilibada.
imaculada, né? Então, você vai ter os aplausos alegraram os artistas. Mas aí eu resolvi, né, caracterizar que tipo de aplauso. Aplauso de quem? Da plateia. Mas eu não precisava colocar, né? Então, a diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal é só essa, gente. É só essa. E aí eu trouxe para vocês aqui, na letra C, assim, olha, o empenho da prefeitura na limpeza foi reconhecido. Bem, da prefeitura é uma adjunta de nominal, porque ele está caracterizando o substantivo empenho, ok? Além disso, o empenho é o núcleo, né, do sujeito, isso não está nem em questão, a gente não precisa nem falar sobre isso, mas ele é o agente da ação. Lembra quando vocês viram lá que, né, o adjunta de nominal, ele é um sujeito agente, é aquele que pratica a ação, né? E da prefeitura também tem essa função, afinal, a prefeitura que desempenha essa função aí, né, de limpeza. Então, gente, no adjunta de nominal, você percebe que você pode retirar o termo, que a frase vai continuar plena de sentido, né? O empenho da prefeitura na limpeza foi reconhecido. Se eu retirar todo esse termo aí, esses termos que estão destacados, eu vou ter o empenho foi reconhecido, ou o empenho da prefeitura foi reconhecido. Né? Mas se eu retirar os dois termos, tanto da prefeitura como na limpeza, eu posso ter uma frase completa. O empenho foi reconhecido. E o que é uma frase completa, que eu já falei para vocês? Vou até colocar aqui, ó, embaixo aqui na letra C. Ó, antes de prefeitura, aqui, ó, o empenho da prefeitura foi reconhecido. Ok, se eu retiro da prefeitura, eu posso ter o empenho na limpeza foi reconhecido. Ok? Quando a gente fala de uma frase que é agente, né, tem o sujeito agente, aquele que pratica a ação, e que se você modificar isso, você também está modificando a estrutura da frase, né? Claro que você não está mudando o sentido, mas você está deslocando. Para eu ter esse sujeito que pratica a ação, como é o caso aqui da prefeitura, eu vou ter sempre isso aqui, gente, ó, sujeito, verbo, complemento. Qual é o sujeito aqui? E aí, gente? Empenho é o núcleo do sujeito, certo? Então, é ele que tem a função de agente da ação. Né? É como se fosse aquele que pratica a ação, né? Entre aspas. E da prefeitura também tem essa função. Afinal, é ela que desempenha essa função de limpeza, né? Agora, na limpeza, o termo destaque na limpeza é um complemento nominal, porque ele está completando o sentido do substantivo empenho. Ele é importante aparecer. Esse termo aqui é importante aparecer. E aqui, ó, além disso, como vimos que quem desempenha é a prefeitura, é essa que executa a ação, por isso que ela é o adjunta de nominal, aqui na limpeza é paciente. Ele é um sujeito paciente, porque é ele que recebe a ação desempenhada pela prefeitura. Então, gente, em outras palavras, eu tenho como distinção, né, entre adjunta de nominal, eu tenho que o adjunta de nominal é um termo, né, que eu posso retirar, que não vai, a frase não vai sofrer prejuízo de sentido, ok? E ele sempre vai ser aquele termo que exerce a ação da frase, né? Mas que somente faz referência ao termo, caracteriza o substantivo, que no caso aqui é empenho. Então, eu posso retirar. O empenho na limpeza foi reconhecido. Esse eu não posso retirar. Então, o termo na limpeza, esse eu não posso retirar. Por quê? Porque o substantivo empenho, né, que é o agente, é aquele que age, o empenho, na limpeza foi reconhecido. Nesse caso, na limpeza, é paciente porque é o que recebeu a ação, sofreu a ação.
Tá, gente? Então, a distinção entre uma coisa, entre adjunta adnominal e complemento nominal é somente esse. E lembrando sempre que quando você tem um complemento nominal, normalmente ele vem acompanhado por uma preposição, né? No adjunto adnominal, por isso essa distinção, você tem aqui uma locução adjetiva, né? A locução adjetiva, ela exerce função somente de caracterizar o substantivo, que é o caso do adjunto adnominal. Já no complemento nominal, ele completa o nome, que no caso aqui é empenho, né? É o substantivo empenho, e ele é extremamente necessário para a frase ter sentido pleno, ok? Bem, eu vou mandar esse arquivo aqui para vocês, mas eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho mais sobre isso, fizessem alguns exercícios sobre isso. Aqui, olha, tem um quadrinho com a real distinção entre adjunto e complemento. Então, está aqui, ó. Adjunto adnominal é o termo acessório da oração, logo, ele é dispensável. Complemento nominal é um termo integrante da oração, logo, ele é indispensável. E aí, quando você vê alguém dizendo assim, complemento nominal é acessório. Ele é um acessório, mas ele é necessário. Então, logo, ele deixa de ser um termo acessório para ser um termo indispensável. Por isso que a gente chama de essencial, de um termo integrante, né? Aqui no segundo quadrinho diz assim, olha, na segunda coluna diz assim, no adjunto adnominal tem a função de caracterizar, determinar, explicar, modificar ou restringir o termo anterior, que seria o substantivo, o adjetivo ou o advérbio. Já no complemento nominal, ele tem a função de completar o sentido do substantivo. Somente isso, completar. E se a gente fala de completude, se não houver esse complemento nominal, a frase fica incompleta. Na terceira coluninha, diz assim, olha, ocorre sob a forma de artigo, adjetivo, numeral, pronome ou locução adjetiva. Isso aí são adjuntos adnominais, tá, gente? Todas essas classes de palavras aqui exercem função de adjunto adnominal dentro de uma estrutura frasal. Então, quando você vir um artigo, estiver fazendo referência ao substantivo, a função sintática dele é de adjunto adnominal. Quando você vir um adjetivo, um numeral, um pronome, seja ele qual for, né, qual o pronome for, ou uma locução adjetiva, também são classes de palavras que vão exercer função sintática de adjunto adnominal. Ok? Já no complemento nominal, ocorre sob forma de substantivos, pronomes, numerais e orações subordinadas substantivas completivas nominais. Então, olha aí a necessidade também da presença da preposição, né? Na quarta coluninha, diz assim, ó, pode ou não, o adjunto adnominal, ser acompanhado por preposição, como é o caso lá de nós vimos, né? Da prefeitura, né? Da plateia. Então, nós vimos o acompanhamento da preposição. Ok. Mas ele é dispensável. Né? É um termo dispensável. Por isso é adjunto adnominal. Porque só estava caracterizando empenho. Acho que era essa a palavra que ele caracterizava. Já no complemento nominal, ele sempre vem acompanhado de preposição. Isso é função básica, tá, gente? Não há complemento nominal sem preposição, sem o acompanhamento da preposição. No adjunto adnominal, ele tem impacto direto em substantivos, mesmo que seja concreto ou abstrato. Já no complemento nominal, ele tem impacto direto em substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, e nunca em substantivos concretos. No adjunto adnominal, você tem função de agente, aquele que executa a ação. Já o complemento nominal, ele tem função de paciente, aquele que sofre a ação. Bem, gente, somente algumas dicas para que vocês possam, caso vocês queiram, buscar uma outra prova que tenha, ou até vou buscar alguma prova que tenha algumas questões sobre adjunto adnominal ou complemento nominal. Talvez para a gente, né, relembrar, fazer voltar a esse assunto, tá, gente? E eu vou mandar esse arquivo aqui para vocês, mas eu gostaria imensamente que vocês buscassem um pouquinho mais para que vocês possam entender a diferença e
tênue, né? Essa linha tão fininha entre um conteúdo aí e outro, tá? Complemento nominal, sem ele a frase não faz sentido. Exatamente, Tamires, né? Bem, gente, eu agradeço a presença de cada um de vocês, tá? Muito, muito, muito. Eu sei que nessa reta final tá cansativo, sei, tudo isso, tá, gente? Não é novidade nenhuma, nem para vocês, nem para mim. Mas, assim, sabemos também que, por ser a reta final, a gente tem que intensificar, como eu falei no vídeo, né, para vocês que eu mandei, eu acho que a gente precisa potencializar essa força que a gente tem, que a gente precisa ter, para a gente poder ter um ganho aí de gás, né? A gente precisa disso. Nesses últimos dias aí, faltam tão pouco, né? Vocês precisam se empenhar cada vez mais, leiam resenhas, né? Peguem um livro para ler, mas peguem outros livros, leiam resenhas, leiam resumos, tá? Busquem biografias, isso é muito importante, biografias, tá, gente? E é claro, né, Matheus? Coração, cabeça e estômago vai ficar com o Ponciano, e ele explica tão bem, né? Claro que eu poderia até dar uma palhinha, mas eu foco muito nessas questões também, que a gente trabalha a questão mais instrumental, né? Que é o português, a gramática. E aí eu encerro a aula de hoje pedindo para vocês comparecerem às próximas, até o finalzinho, e vocês só têm a ganhar. Tá bom, gente? Muito obrigada, Igor, Gabriel, Felipe, Michele, Luísa, muito obrigada, Maria Eduarda, tá, gente? Tamires, muito obrigada a todos vocês, tá? Beatriz, fiquem com Deus. Nada, meu amor. Eu vou mandar para vocês esse arquivo, tá? Eu acredito que a aula tem sido de grande ajuda. Ansioso para a próxima. Ótimo, estarei aqui. Maria Fernanda, fica com Deus também. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.